A conciliação cresce no judiciário, alcançando todas as áreas do direito. O modelo pode ser adotado individual e permanentemente ou em mutirões, como a Semana Nacional da Conciliação, que acontecerá em novembro próximo. Veja quem pode participar e quais são as vantagens desse método que traz resultados surpreendentes. Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com dois magistrados. Vamos falar com o juiz Cleiton Rosa de Andrade, que é coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc BH, e também com a juíza Flávia Bichal de Moura, que é juíza da turma recursal exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, aqui na região metropolitana da capital. Obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite, um prazer recebê-los aqui no Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal do YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Cleiton, como estão os preparativos para essa Semana Nacional da Conciliação, que acontece em novembro, mas é preciso mobilizar as pessoas. Elas já estão tendo conhecimento sobre isso, como estimular essa participação e a fé, a crença nesse modelo? Exatamente. Essa semana saíram os ofícios convocando todos os magistrados do Estado a iniciar os preparativos para a Semana da Conciliação, que vai ser em novembro. E essa preparação implica em primeiro divulgar, né, para toda a sociedade, inclusive a sociedade jurídica, né, a iniciativa, que é a proposta de fazer a solução de conflitos no maior número de casos, no maior número de processos durante essa semana. Então a gente precisa de chamar as pessoas, né, a atenção das pessoas para essa iniciativa, e elas se inscrevem. Então existe no site do Tribunal de Justiça o canal chamado Quero Conciliar, e o interessado em participar da semana, ele pode ir lá, clicar nesse canal e pedir, né, que seja pautado o seu processo para a Semana da Conciliação. Muito bem. Doutora Flávia, será a 18ª Semana Nacional de Conciliação. Sinal de que deu certo, né, que a experiência é positiva e vem crescendo. Qual a importância da conciliação nesses últimos quase 30 anos que ela está sendo adotada no país? Bom, é importantíssimo, né? É uma mudança de cultura, né? Nós tínhamos aquela cultura aqui no Brasil sempre da litigância. E quando veio a Lei 9.099, lá em 1995, né? Sacramentando realmente a questão já tinha sido colocada na Constituição de 88 com relação à conciliação, nós começamos a mudar esse conceito, né? Pensando mais em conciliação e menos em processo. E ao longo desses anos todos, essas semanas são importantes para concretizar essa mudança. Entendi. Doutor Cleiton, as conciliações pretendidas nessa Semana Nacional são aquelas chamadas processuais, ou seja, os processos já estão em andamento ou não? Não, nós incluímos na Semana da Conciliação todas as possibilidades de conciliação. Inclusive hoje, nesse novo sistema, os Sejuscs, eles são responsáveis por conciliações pré-processuais, inclusive. Então a gente convoca todos aqueles parceiros que estão conosco nessa proposta de tentar conciliar antes mesmo de que aquele conflito vire um processo. Nós convocamos todos esses parceiros a também incluírem nas suas pautas as propostas de conciliação pré-processuais. Isso quer dizer, antes que esse conflito vire um processo, a gente já chama as partes, já vamos tentar conciliar e já resolvemos o conflito ali no seu nascedouro. Isso pode ser feito inclusive na comunidade. Alguns parceiros do Sejuscs, eles funcionam em faculdades, funcionam nas câmaras municipais, funcionam em instituições que se propuseram a trazer essa proposta de conciliação no nascedouro do conflito. Então a semana ela envolve conciliação, mediação, pré-processual, processual e todas as iniciativas possíveis para que nós possamos resolver o maior número de processos nessa semana. Entendi. Doutora Flávia, o doutor Cleiton falou em outros modelos, né? Falou em mediação também, processual, pré-processual. Qual que é a diferença entre eles? Qual que é o momento assim, certo de aplicar esse ou aquele? Não tem que olhar caso a caso, né? A conciliação é o mais comum, que é naqueles casos onde o conflito não tem uma profundidade, digamos assim, muito grande, né? Houve um problema ali com um acidente de carro, né? Um exemplo. E sentando numa mesa, a gente consegue fazer uma conciliação entre as duas partes. A mediação já é um pouco mais... As partes já têm um vínculo maior, né? O problema não é só aquele problema, o problema já vem há algum tempo. Inclusive, a mediação você precisa de mais tempo do que uma conciliação para fazer. Entendi. Né? Você tem que ter mais sessões de conversa, né?
para que consiga chegar no final. Entendi. Se eu entendi bem, doutor Cleito, a conciliação poderia ser aplicada, por exemplo, num conflito de consumidor e a mediação num caso de família, por exemplo? Hoje até nós temos feito mediação até em caso de consumidor, porque às vezes o que se está buscando na relação é restaurar a relação de confiança entre o consumidor e o fornecedor, por exemplo. O fornecedor hoje ele poderia pensar muito mais em mediações do que em conciliação, porque ele está perdendo seus clientes. Então as grandes empresas, né, os grandes fornecedores, eles acabam perdendo os clientes por causa de um serviço mal prestado. E se você tem no mercado outras empresas que fornecem o mesmo serviço, você larga aquela empresa que você ficou insatisfeito e busca uma empresa que possa prestar um serviço de melhor qualidade. Então, se as empresas se preocupassem um pouquinho mais com a mediação, para preservar essa relação que ela tem com o consumidor, manter o consumidor ali fidelizado de alguma forma, seria mais interessante para eles. Mas a mediação ela tem um efeito muito interessante nessas relações continuadas, como disse a doutora Flávia. Relações de família, vizinhos, pessoas que que vão ter uma convivência depois do processo. Isso. E isso é importante, né, que as relações sejam preservadas. Na conciliação e na mediação, o grande foco é que a gente possa auxiliar as partes a resolver o conflito e, principalmente, preservar as relações. Você me lembra um pouco, doutora Flávia, o modelo da justiça restaurativa, que também tem essa preocupação, né, de restaurar uma relação. É isso mesmo? Sim, a justiça restaurativa ela vai um pouquinho mais além do que a mediação. Né? A mediação a gente faz entre as partes do processo. Né? Tem um processo, a gente vai fazer entre aquela parte que está ali, vamos conversar com elas. A justiça restaurativa, nós já vamos trazer para o processo as pessoas que podem ter interesse naquela causa ou que pode, inclusive, ajudar a solucionar. É um caso, por exemplo, de um condomínio que estão com problema com um determinado vizinho. A vizinhança participa, então. Né, o vizinho, naquele processo, deu problema com um determinado vizinho, 2 vizinhos lá. Mas esse problema abrange toda aquela comunidade do condomínio. Então, é ideal que outros condôminos participem dessa negociação ou dessa conversa, né? Para que se chegue a uma solução que seja boa para todo mundo, uma vez que eles vão continuar a conviver depois de solucionado o problema. E esse desafio está chegando muito hoje nas escolas também, na comunidade escolar, né? Porque os casos de bullying, por exemplo, merecem uma atenção, uma abordagem diferenciada da comunidade escolar, entender, conversar mais com essas crianças, né? Inclusive, existem alguns programas de justiça restaurativa que eles são feitos em escolas. Em Belo Horizonte tem 2 programas, o Nós e o É Nós. São mediações que são feitas, justiça restaurativa. Né? São práticas restaurativas, melhor dizendo, que são feitas diretamente na comunidade escolar ou nas comunidades onde os conflitos estão surgindo. Então, essas práticas restaurativas vinculadas à justiça restaurativa, elas são melhores, elas têm efeitos melhores quando você leva isso diretamente na comunidade. Então, o Tribunal de Justiça tem parcerias com instituições para a prática dessa justiça restaurativa diretamente na comunidade, nas escolas e em outras instituições. A Vara da Infância faz um trabalho muito bonito, né, com relação a isso. É uma medida que não pode ser ignorada nesse momento dessa onda de ataques nas escolas. Sim. Só a segurança não basta. Colocar vigilância armada ali não resolve. Não adianta. É preciso entender o problema, as causas e que as crianças participem também, os adolescentes participem. Né? E só quem está lá dentro é que vai poder ajudar. Por isso que é feita pelas próprias escolas. Entendi. Doutora Flávia, ainda a senhora falou sobre o conceito, a mudança de cultura no judiciário que a conciliação trouxe nesses últimos 28 anos, aí, desde a lei de 95, né? Agora, cresceu tanto que virou até um centro judiciário, como esse que o doutor Cleito está coordenando, quer dizer, virou uma política do judiciário? Sim, com certeza. Hoje nós temos uma política no judiciário, né, capitaneada aí pelo CNJ, né, que em 2010, através da resolução 125, normatizou toda essa questão da conciliação no Brasil inteiro. Então, foi um avanço, né? Eu entendo que é um avanço para todos nós e é uma mudança realmente de paradigma, de valores, de entendimento, né? Hoje, um profissional que se forma hoje, né? Ele tem que entender que existe a conciliação, que a conciliação vai acontecer, né? Em todas as áreas, em várias formas diferentes e que ele é parte disso, né? Todos nós somos parte disso. Todo profissional do direito tem que se envolver com isso e é parte dessa solução. E isso é importante, doutor Cleito, porque
no início havia uma certa resistência da magistratura, como se eles tivessem sido excluídos do processo judicial, não estavam mais diretamente ali envolvidos com a solução daquele conflito. Isso está superado já entenderam a importância da conciliação? Na verdade, a política de autocomposição é uma política do judiciário. Ela está chamando primeiramente os juízes, os magistrados e todos os atores do sistema. E aí ela começa a envolver as demais instituições, né? Aí chamar a OAB, chamar o Ministério Público e todos aqueles que são envolvidos na resolução de conflitos. Então, desde o nascimento, a proposta é fazer com essa mudança de cultura. A própria política, né, a própria resolução 125, ela traz como diretriz o filtro da litigiosidade, que é reduzir essa litigiosidade excessiva, de que tudo tem que ir para o judiciário para ser resolvido pelo judiciário e não é necessário, e a mudança de cultura de fazer com que as pessoas entendam que não é mais necessário instaurar processo para tudo, que o judiciário pode resolver sim, mas se você puder ter iniciativas de solução antes mesmo de virar processo, seria interessante. Então, as diretrizes da política é nesse sentido. E ao longo desses anos, e a Semana da Conciliação é uma espécie de consolidação com essa proposta da política, ao longo desses anos todos, desde 2010, a ideia é justamente trabalhar junto com os magistrados, com os promotores, com os advogados, com toda a comunidade jurídica, a ideia de que é melhor você resolver o conflito com o método adequado do que você esperar uma sentença e o conflito continuar existindo. Doutora Flávia, você acha que a sociedade nossa está entendendo esse espírito de pacificação? Porque andou belicosa aí nos últimos anos. Pronta para a briga. Pronta para a briga, com certeza. Eu acho que, em comparação, se você fizer um comparativo de como era há 20 anos atrás, realmente melhorou, né? Acho que ainda temos um caminho grande pela frente. Ainda não estamos num patamar muito bom ainda não. Mas existiu sim um avanço nesses últimos anos, e a gente que trabalha com essa conciliação desde do nascedouro, né, digamos assim, a gente consegue perceber realmente que mudou muito já. As pessoas já estão entendendo que pode tentar uma conciliação, inclusive essa pré-processual. Nós temos vários canais hoje de conciliação pré-processual, além do Sejus, que tem, né, outras plataformas que fazem esse link de demanda, né, para poder tentar resolver o problema. E nós estamos vendo que isso está sendo bastante usado, né? Ainda não chegou no ponto que é o ideal, não, mas tem aumentado sim. Entendi. Mais importante do que vencer o outro é solucionar um conflito das duas partes. E o que interessa para a parte, realmente, o que a parte quer é solucionar aquele problema. Né? Ao final é isso que quer. Né? Você pensando na questão do consumidor, ele judicializar não é a ideia primordial. Ele quer que resolva aquele problema. Então, nós temos hoje essas outras plataformas e estão sendo bastante usadas. Muito bem. E nós vamos discutir, então, no próximo bloco, doutor Cleito, doutora Flávia, quais são as razões do sucesso de Minas no campo da conciliação, que por várias vezes consecutivas aí está liderando, é campeã nacional no ranking da conciliação, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo a conciliação que cresce no judiciário, alcançando todas as áreas do direito. E também já adiantando aí que em novembro próximo acontece a Semana Nacional da Conciliação. E nossos entrevistados são o juiz Cleiton Rosa de Resende, fazendo a correção aqui que eu disse que era de Andrade, mas de Resende. Ele é o coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, de Belo Horizonte, e a juíza Flávia Bichal de Moura, que é da turma recursal exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte. Doutor Cleiton, eu deixei uma questão no bloco anterior a respeito, então, da questão como que você atribui aí o sucesso de Minas Gerais na conciliação, que em todo o ranking do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ela aparece como campeã da conciliação. Existe algum histórico que ajudou Minas a chegar a esse nível? Com certeza. Quando a Resolução 125, em 2010, foi editada, Minas já estava na frente com essa proposta de conciliação.
já existiam instalados em boa parte das comarcas as chamadas centrais de conciliação. Isso surgiu de uma experiência aqui em Belo Horizonte, que foi feita uma experiência de conciliação nas varas de família que atingiu um índice de aproximadamente 70% de solução dos processos. E a partir dessa experiência que foi feita em Belo Horizonte, passou-se a instalar nas comarcas de Minas as chamadas centrais de conciliação. Então a gente já estava, vamos dizer, Minas já estava com esse foco na conciliação e na solução consensual dos conflitos muito antes. Existiam também os chamados juizados informais, né? A Flávia vai lembrar disso, que eram conciliações que eram feitas na própria comunidade. Era informal, não tinha nada de processual, é o que virou o chamado pré-processual hoje. Isso já acontecia também em Minas antes da resolução de 2010. Quando a resolução veio e disse que os tribunais tinham que organizar os NUPEMECs, que são os núcleos permanentes de métodos de resolução de conflito, e instalar a SEJUSC, o caminho já estava, vamos dizer, pavimentado. Então, a maioria das centrais de conciliação que estavam instaladas viraram SEJUSC praticamente automaticamente, a partir dos atos, né, que o presidente deveria baixar, instalando o SEJUSC e dando uma estrutura mínima ali para trabalhar. Então, vamos dizer, Minas já tinha saído na frente quando o CNJ pensou nessa proposta. Entendi. Doutora Flávia, e é muito importante também esse modelo porque trabalha exatamente aqueles grandes problemas do judiciário, né? Carga processual elevada, tempo, né? O tempo do processo judicial, quer dizer, todo mundo está ganhando, e o próprio consumidor, o cidadão, e aí o próprio judiciário também economizando aí esses investimentos às custas judiciais. Sim, com certeza, né? Abrevia bem o processo, né? E tem a vantagem de que um acordo que você faça, que as duas partes façam, você pode falar que as duas saem satisfeitas, né? E uma sentença, né? Eu falo que o juiz tem a capacidade, numa sentença, de desagradar as duas partes. Eu consigo desagradar ambos, né? E o acordo pode agradar a ambos, normalmente agrada a ambos, uma vez que eles concordaram com ele. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem de encerrar o conflito, né? De uma maneira mais prazerosa ou mais satisfatória, né? E com relação, pontuando uma coisa aí, Euriel, com relação à questão de Minas ter saído na frente, eu acho importante citar que nos juizados especiais, né, que antes já existem, né, desde 95, instalada aqui, desde 96, né, instalada, né, em Minas Gerais, já tinha cultura da conciliação. Tanto é que antes mesmo do CNJ regulamentar a questão de treinamento de conciliador, de tudo isso, que eu acho que é um ponto importantíssimo para se obter uma conciliação, nós estarmos com os nossos conciliadores bem treinados, que eles conheçam bem os métodos que eles podem aplicar, né? Não é uma coisa empírica, você tem que fazer uma coisa com método, tudo, né, para poder dar certo e chegar a um resultado positivo. Nós já treinávamos os nossos conciliadores aqui através da Escola Judicial, do Tribunal de Justiça, a Escola Judicial Edésio Fernandes, desde antes do CNJ regulamentar que era necessário fazer esse treinamento. Acho que isso é um fator importante para os nossos índices serem maiores. Bem-sucedidos, né? E essa cultura da paz, né, alcançou também na questão da direito de família, violência doméstica também está sendo feita como uma semana cultura da paz em casa, parece que esse é o nome também. Existe uma semana nacional voltada, dedicada a esse conflito. Sim, no caso da violência doméstica tem alguns cuidados, né, a serem observados, mas as campanhas cada vez mais crescentes de redução da violência doméstica tem essa iniciativa da Semana pela Paz em Casa, e a gente trabalha junto com os juizados de violência doméstica de Belo Horizonte também, buscando alternativas e meios de solução que talvez não seja necessariamente a conciliação, a mediação, mas algo que a gente possa introduzir ali e mudar essa dinâmica familiar, né? Porque na realidade nós temos ali pessoas numa dinâmica familiar que chegaram ao ápice do conflito. Eu sempre digo que a agressão, a violência é o máximo do conflito que já existia há algum tempo e que não foi tratado e que não foi olhado. Então, quando esses casais chegam no juizado da violência doméstica, na vara da violência doméstica no interior, é hora da gente remediar. Se a gente já pudesse estar trabalhando com eles antes, seria até mais interessante, né? Mas também estaria inserido esse contexto desse tipo de conflito dentro dessa lógica do que nós podemos fazer como método, que tipo de métodos nós poderemos utilizar com eles para a redução dessa violência.
Iniciativa importante, doutora Flávia, porque nessa escalada de violência doméstica, né, muitas vezes chega-se ao feminicídio e aí a coisa é complicada, né? Quer dizer, não adianta só a solução de rigor ali com o agressor, é preciso buscar esse entendimento, essa conciliação, para ele compreender que ato que ele está cometendo. E voltando a Minas, em ser precursora de muitas coisas, né? No tempo ainda que não existia a Lei Maria da Penha, que a competência da violência doméstica era dos juizados especiais, né, criminais, nós tínhamos aqui, em Belo Horizonte já, um projeto para justamente atender essas partes de uma forma diferenciada. Né? Nós já fazíamos um atendimento, encaminhando essas pessoas para entidades que para poder lidar com essa questão, para eles aprenderem a lidar, tanto o homem, o agressor, né, quanto a própria vítima. Né? Nós encaminhávamos para que eles tivessem um aprendizado sobre aquela conduta e não voltassem a repeti-la. Né? E esse método, essas tratativas, esse projeto, né? Ele continua existindo e hoje ainda perdura nas varas de violência doméstica. É uma forma de se fazer uma tentativa de conciliação, porque não é só uma conciliação pura e simples, como o Cleiton falou. Né? Nós precisamos de mais a fundo e que aquelas pessoas entendam que tem que sair daquele círculo vicioso. Né? Que muitas vezes é um círculo vicioso que a pessoa tem que sair. E como sair? Né? Então, dá essa oportunidade para a pessoa de aprender a fazer isso. E é um conceito que me parece que é uma experiência também vitoriosa de Minas Gerais, que se aplica, por exemplo, nas prisões alternativas da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, porque tentar separar o ato criminoso da pessoa que cometeu esse ato. Doutor Cleiton, o que levou o Sejus, recentemente o senhor, nesse início de mês aí, a fazer um mutirão para solucionar os conflitos entre Prefeitura de Belo Horizonte e contribuintes, endividamento muito grande? O que foi que levou a esse... Um dos propósitos do Sejus é justamente criar alternativas de soluções, como mutirões, atendendo aí um número maior de pessoas. E constantemente nós somos procurados por instituições, nesse caso específico foi a Prefeitura que procurou o Sejus, nós já fazemos isso há alguns anos, com o propósito de abrir para o contribuinte, o cidadão, que está em dívida, que está com a dívida ativa, prestes a ser cobrada judicialmente, de dar a eles uma última oportunidade de fazer o parcelamento ou o pagamento antes de ter o nome protestado e a ação judicial iniciada. Então, a Prefeitura, por exemplo, é uma das parceiras que vem sempre buscar no Sejusc iniciativas para a solução de um grande número de processos. Mas não só a Prefeitura, nós temos empresas, construtoras, várias instituições que buscam o Sejusc para fazer essa solução pré-processual. Esse é o trabalho que a gente faz junto da sociedade, de mostrar para as pessoas a importância de conciliar antes daquilo virar um processo. E se virar um processo, para ela o prejuízo é muito maior. É muito maior. Prejuízo no seguinte sentido. O Justiça em Números, o relatório do Justiça em Números do CNJ, o último relatório, falou que a duração média de um processo estava chegando a 2 anos e 3 meses. E isso naqueles processos que são resolvidos rápidos. Aqueles que estão retidos, eles chegam a 5 anos de duração. Né? Então a ideia é, por que incentivar a conciliação? Por que incentivar um método autocompositivo? Porque as vantagens são muito grandes. Você reduz o tempo de duração do processo, você resolve o conflito de maneira mais efetiva, as partes saem satisfeitas, não insatisfeitas com a sentença do juiz, como a Flávia disse, porque, via de regra, a sentença será dada, a sentença tem limites e, às vezes, não atende aos anseios do que eles estão realmente buscando, saem os dois insatisfeitos. Então, quando eles passam por um método desse, eles conseguem construir aquilo que vai valer para eles para depois do processo. Sim. Muito bem. Nós estamos na reta final do nosso programa. Gostaria de passar para aquela fase da indicação de leitura. Gostaria de saber, doutora Flávia, o que a senhora trouxe para a nossa audiência. Bom, já que nós estamos tratando eu sempre trato de juizado, juizado especial. Por favor. Eu trouxe o último lançamento, foi lançado no último FONAGE, lá em Santa Catarina, um livro sobre de juizados especiais, comentado artigo por artigo, atualizado, que é sempre muito importante para nós.
Muito bom. Boa indicação. Doutor Cleiton, o senhor tem para nós, por favor? Então, como eu estou há 5 anos envolvido nessa questão, né, de métodos de resolução de conflitos, buscando alternativas, métodos, conhecimento, eu tenho estudado muito ultimamente sobre teoria dos sistemas, pensando as coisas sobre a ótica sistêmica mais ampliada. Porque quando a parte chega no judiciário buscando alguma coisa, tem algo por trás daquele pedido. Né? Uma mulher que busca uma pensão, não é só a pensão que ela está buscando, ela está buscando algo mais. Né? Tem alguma informação maior ali. E aí, estudando sistemas, né? Eu localizei esse livro aqui, chama Pensamento Sistêmico, o novo paradigma da ciência. Esse livro mostra para a gente uma maneira que o cientista, e já que nós nos chamamos de cientista do direito, né? O novo cientista ele tem que pensar num novo paradigma. E esse novo paradigma pensa a complexidade, a intersubjetividade, tudo aquilo que o conflito traz para que nós possamos olhar para ele de uma maneira diferente. E aí o cientista sai daquele modelo rígido cartesiano e começa a pensar mais ampliado, sistemicamente. Com certeza, boas indicações. Bom, quero agradecer então aqui a doutora Flávia Bischoff de Moura e também ao doutor Cleiton Rosa de Rezende, que discutimos aqui sobre a conciliação, o crescimento desse modelo no judiciário enquanto aí solução de conflitos. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube, nas redes sociais ou também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.